a graça inefável e a paz infinita reinem nos nossos corações. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós estamos caminhando nesta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo mais ou menos no ano 61 da era cristã, em razão da penetração sutil de uma heresia que vinha baseada, de um lado, no misticismo, no outro lado, na filosofia, e do outro lado, no legalismo. Havia judaizantes que tinham se infiltrado, vocês estão vendo que eu não estou dizendo que tinham se convertido, mas eles tinham passado para o cristianismo, mas trazendo sua bagagem e querendo impor. Havia a filosofia grega, ali nós estamos em plena Ásia Menor, região muito próspera, perto de Laodiceia, perto de Éfeso, perto de Herápolis, cidades prósperas. Colossos não, já estava em decadência nessa ocasião. Mas ali tinha um pensamento de que você pode, pelo seu conhecimento, evoluir. E também o misticismo, que veio da corrente do pensamento ariano, daquelas ideias de Zoroastro, que hoje estão muito em voga, e que tomou conta do pensamento grego naquela ocasião. Então, aquilo estava infiltrando, e Paulo, que recebeu através de Epáfras as informações, escreve a carta, e nós estamos andando aqui devagarzinho, nestes primeiros versículos, onde Paulo está lançando algumas sementes, para depois poder produzir a argumentação. Ele faz uma gratidão pela fé e pelo amor que havia no coração. Aqui diz: damos sempre graças a Deus, verso 3, a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Dependemos, Pai, do Teu poder e da revelação do Teu Espírito. E livra-nos de sermos técnicos e dá-nos a revelação do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Eu recebi um e-mail que diz o seguinte: finalmente, a verdade é dita na TV americana. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada
no Early Show. E a apresentadora, Jane Clayson, perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Ouvi um teólogo essa semana dizer: como é que Deus permitiu a tsunami? Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair de nosso governo, sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteios nas escolas, etc. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, o Harry, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, como líamos antigamente. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo como nós próprios. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar a sua autoestima. Parêntese que ela colocou: o filho de Dr. Spock cometeu suicídio. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos alunos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveriam tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Ela fez um parênteses: há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, bater, dar socos, humilhar, chutar. Mas nós concordamos com aquilo que foi proposto. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão, sem ao menos questioná-la. Em seguida, alguns membros da mesa administrativa escolar, muito sabida, disse que, como rapazes são sempre rapazes, e que, como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisavam dizer aos seus pais que eles obtiveram essas camisinhas nas escolas. E nós dissemos: está bem. Depois, alguns dos nossos oficiais de elite, os mais importantes, disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres.
Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que a pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que nosso emprego fosse mantido e nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza, da arte, do corpo feminino. E nós concordamos. Depois, uma outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter a liberdade de expressar e fazer o que quiser com isso. A indústria do entretenimento, então, disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam a profanação, a violência, o sexo explícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, as drogas, o assassínio, o suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial na mente. Ninguém leva isto a sério mesmo. Então que façam isso. Agora, nós estamos nos perguntando, por que nossos filhos não têm consciência? E por que não sabem distinguir entre o bem e o mal? O certo e o errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender que nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Se uma menina escrevesse um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele talvez fosse, querida criança, não me deixam entrar nas escolas do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e eles se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar um e-mail a respeito de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e enviá-lo a outros. É triste ver como o material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola e no trabalho. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Você está achando graça? Você mesmo pode não querer reenviar esta mensagem a muitos de sua lista de endereço, porque você não tem certeza a respeito de como receberão ou do que pensarão a seu respeito por lhes ter enviado. Não é verdade? Gozado que nós nos preocupamos mais com os outros e com o que os outros pensam a nosso respeito do que o que Deus pensa. Por que as coisas estão como estão? Paulo percebeu que havia um perigo na igreja. Era incipiente. A erosão começa devagarzinho. Depois ela vai tomando conta. É isso que Colossenses está colocando aqui. A palavra da verdade é substituída. Ele começa dizendo, versículo 4,
Desde que, pode, por favor, leia o versículo 4. Desde que ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Preste atenção. Não é possível nós crermos saudavelmente se não crermos segundo a palavra da verdade do Evangelho. Muitas pessoas dizem assim, eu creio em Cristo, mas que Cristo você está crendo? Eu creio em Jesus, mas que Jesus? Qual é o Jesus que você está crendo? É aquele revelado na palavra da verdade do Evangelho? Não é uma verdade desta igreja ou daquela igreja. Eu não estou muito preocupado com determinados detalhes que às vezes a gente não consegue concordar. Há coisas que não são tão importantes. Como é que é o batismo? Que tipo de batismo deve existir? A Bíblia fala de um bocado de batismo. Tem batismo na nuvem, tem batismo nas águas, tem batismo no fogo, tem batismo no sofrimento, tem batismo no corpo de Cristo, tem batismo na morte, tem batismo no Espírito Santo, tem um bocado de batismo. E a interpretação desses batismos, quanto de água deve ter para fazer um batismo? Como é que se faz batismo? Um casal lá em Miami disse, Glênio, você me batiza? Eu não fui chamado para ser batizador, mas posso batizar. Se não tiver uma igreja para formar, não se pode batizar. O Felipe batizou o eunuco no meio de um ermo. Batizo sim. Espera aí, eu quero saber uma coisa. Você crê em quê? E aquele casal, pude conversar com eles. Dá o seu testemunho de fé. E dentro da banheira da casa deles, eu os batizei. Não tinha um lugar melhor. Mas e se não tivesse só um pouquinho de água na cabeça? Como dizem os presbiterianos, olha, eu não vou criar caso por causa de quantidade de água. Eu quero saber se você foi batizado no corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. Aqui que faz a diferença. Esse aqui nós não podemos negociar. Porque este ponto é fundamental. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo... Vamos ler 1, 2 e 3. Romanos 6, Paulo está respondendo a uma questão que tinham levantado para ele. Ele havia dito no capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundou o pecado, superabundou a graça. Tem muito pecado, mais graça. Aí alguém disse assim, então vamos pecar mais para ter mais graça. O negócio, se é assim, vamos agora fazer muito pecado para a gente receber mais graça. Aí Paulo está respondendo como é que eu vou dizer, esta parte que foi feita aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está vendo aqui? Ele fala de um batismo na morte. Fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Agora, como é por imersão que se batiza em água? Eu acho que sim. Minha interpretação é esta. Mas tem uns que acham que basta a ablução, jogar um balde d'água nele. E outros que acham que basta a aspersão. Pode botar um pinguinho d'água nele. Isso vai salvar alguém?
Olha, eu não vou aqui discutir como é que é ceia, se é memória. Eu creio de um jeito. Mas será que ceia vai impedir alguém de entrar no reino de Deus? A interpretação que você faz? Agora, há uma coisa que vai impedir você entrar no reino de Deus. É que se você não crê em Jesus, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz o fulano de tal, o Glênio e tal. Esse Jesus que a Bíblia fala, não é o Jesus que muitas vezes nós ensinamos para as pessoas. Falamos. O Jesus da Bíblia é o Jesus da cruz. No segundo culto eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto, porque nós estamos caminhando aqui nesse. Paulo disse, olha, a mensagem, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Que Evangelho? O que é Evangelho? Vamos definir Evangelho primeiramente. O que é Evangelho? Vamos definir biblicamente. Biblicamente. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Por favor, meus queridos e amadíssimos irmãos em Cristo Jesus, o seu fundamento não pode ser outro senão a palavra de Deus. Você não pode dizer eu acho. O que você acha não serve para nada. É o que Deus diz, ordena os meus passos na tua palavra. Vamos ver o que é Evangelho segundo a Bíblia. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Etimologicamente falando, Evangelho significa uma boa notícia. Euangelion. Eu é bom. Eudora, por exemplo, é bom presente. Eugenia, por exemplo, é boa origem. Euangelion é boa mensagem, uma mensagem agradável, uma mensagem boa. Qual é a boa mensagem que eu tenho na morte e na ressurreição de Jesus Cristo? É que na morte de Jesus, Ele realizou uma obra para a nossa justificação. Ele assumiu o nosso pecado. Ele tomou para si, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Este é o lado da morte. E o lado da ressurreição? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não é com a vida de Jesus, mas com a vida ressuscitada de Cristo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Jesus é o homem que morreu numa cruz. Cristo ressuscitado nos dá vida. É na vida de Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é Evangelho. A palavra do Evangelho. Como é que você vai ser salvo? Porque você crê de todo o seu coração que Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio, morreu, assumiu o seu pecado, ressuscitou para lhe dar uma vida. Não tem outro caminho. A palavra da verdade do Evangelho.
Efésios capítulo 1, versículo 13, vamos ler 12 e 13. Paulo está argumentando aqui um motivo de louvor. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você vê bem claramente Paulo dizendo aqui, em quem também, isto é, em Cristo, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há uma obra de Cristo, mediante o evangelho, que precisa ser anunciada. Há um tempo atrás, aqui na nossa comunidade, veio um pregador e ele falou sobre Elias. E contou alguns fatos muito importantes de Elias. E falou coisas extraordinárias a respeito do Elias, que foi até o fim levantado ao céu num redemoinho, e ele foi para o céu. Aí depois aquele pregador virou, e agora eu quero fazer um convite, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E eu fiquei pensando onde Jesus foi pregado hoje à noite aqui. O homem falou de Elias, olha, eu sou de carteirinha fã do Elias. Eu estou ali no Elias até a medula. Mas Elias não pode salvar ninguém. Elias não tem salvação. Aliás, o pastor Thomas pregou aqui um dia desses, mostrando que no momento em que eles estavam no Monte da Transfiguração, estava Elias e estava Moisés, e quando eles saíram, veio uma voz do céu e disse assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Elias, maravilhoso Elias, Elias, eu queria te conhecer pessoalmente, eu queria ter andado contigo para aprender muitas coisas contigo. Moisés, como eu te amo, eu amo tanto Moisés, mas eu quero dizer, meus queridos, eu só posso adorar Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo realizou uma obra de salvação. E este evangelho da redenção, esse evangelho da salvação está centralizado em Cristo, a Ele ouvi. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essa simplicidade do evangelho. E é segundo a palavra da verdade. Como é que nós fomos regenerados? Como é que Deus nos regenerou? De que maneira Deus nos regenerou? Da mesma maneira que Deus gerou o seu Filho. Ele gerou o seu Filho pela sua palavra. Tiago nos mostra claramente no capítulo 1 da sua carta, Tiago 1, verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, isto é, o querer de Deus, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Esta palavra da verdade é Cristo. Ele é o Verbo que se encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo é a palavra da verdade. Não é a letra da Bíblia que me salva. É o Cristo revelado pela palavra, pela letra da Bíblia, que é o Salvador do mundo. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia de capa a capa, e profundamente. É um perigo até. Alguém me disse outro dia, eu já li a Bíblia 27 vezes. Eu disse, por que você está me contando isso? Tomou um susto. Por que você está me contando isso? É para se orgulhar?
Eu estou dizendo agora uma revelação que Deus me disse: não conte as bênçãos para as pessoas. E não conte o seu tratamento, as suas lutas para as pessoas. Não conte os seus problemas para as pessoas, porque eu estou tratando com você. Se você contar, você vai chamar autocomiseração para você. Não conte para as pessoas os meus tratamentos que eu estou fazendo com você. Isso é meu com você. Não fique contando aí que você está apanhando e que estão falando mal de você. Não conte para os outros. Isso é meu tratamento com você. E se você ficar contando, você vai chamar a atenção de autocomiseração. Você vai ter peninha de você mesmo. Mas eu quero que você também não conte as bênçãos que eu te dou. Para bem dos outros. Porque se você contar as bênçãos que eu estou te dando, as pessoas vão ficar com inveja. E você vai despertar um pecado no coração deles. Então não conte. Fique calado. Fale de mim o seu assunto. Eu digo: oh, Jesus, obrigado. Fale de mim. O seu assunto é este, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso assunto é esse. Um povo que ele chamou para anunciar as virtudes dele, não? Outro dia alguém: pastor, eu vou contar a bênção. Não conta não. Não preciso saber de sua bênção. Depois eu vou ficar com inveja. Uma irmã essa semana me falou assim: eu passei 6 semanas de férias. Eu disse: cala sua boca, moça. Ela me deixou com inveja. 6 semanas? Eu fiquei só 2. Esse mundo de férias fica... Não conta a bênção, não. Fica quieto. Louve a Deus, glorifique a Ele. Olha, queridos, nós fomos gerados pela palavra da verdade. E Ele nos quer para Ele. Unicamente para Ele. Eu estou numa escolinha. Aprender a andar com meu Pai. E com o seu Filho. E com o seu bendito Espírito. Na intimidade. Vamos aqui agora, como pregadores, todos nós de certo modo somos pregadores, mas alguns são especialmente convidados. Eu vou falar mais, só isso aqui. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo fala a Timóteo para fazer uma busca, para procurar ir a Deus. Vamos ver se a gente... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem o que ele diz: procura apresentar-te. Eu queria ouvir a voz de vocês, pelo menos para ajudar a eu gravar o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado por Deus. Quando? Quando maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Queridos meus, Paulo está dizendo lá assim: vocês têm uma esperança, vocês têm fé, vocês têm amor, vocês têm esperança, porque vocês ouviram. Ouviram o quê? Vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Vocês ouviram. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Vocês ouviram a palavra da verdade. E isso gerou fé em vocês. Que gerou amor derramado pelo Espírito Santo em vocês. Que deu esperança entesourada no céu, que é Cristo ressuscitado. Nós já tratamos bem desse aspecto aqui. Bem não, razoavelmente. Tocamos, aliás, no ponto, porque isso aqui é assunto para a eternidade. Perguntaram a Spurgeon assim: se você tivesse que lá no céu, que lhe desse uma oportunidade de pregar, o que você queria? Ele disse que queria apenas a Bíblia. Com a Bíblia lá no céu, eu tinha mensagem para a eternidade. O que ele estava dizendo é que a Bíblia é inescrutável. E aqui, por quê? Porque ela fala de Jesus. E Jesus
você não consegue nunca chegar ao fim das suas riquezas, da sua maravilhosa riqueza. E eu queria que você agora lesse comigo Efésios capítulo 4, versos 20 a 25. Vamos ler esse texto. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo faz aqui uma abordagem extremamente intrincada com a pessoa de Cristo, envolvida com a pessoa de Cristo. Onde foi que você aprendeu? O que você aprendeu? Você aprendeu foi a Cristo? É Cristo que é a matéria do seu assunto? Foi assim que você aprendeu a Cristo? Você tem ouvido a verdade segundo é a verdade em Jesus? Não a verdade de um sistema religioso, mas a verdade em Jesus. Não é a verdade dos testemunhas de Jeová, dos mórmons, dos batistas, dos metodistas, dos adventistas, dos católicos, dos presbiterianos, mas é a verdade em Jesus. Nós temos nos abeberado desta verdade nele. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade filosófica! Quando Pilatos chegou para Jesus na hora da crucificação, e na hora daquele processo todo, ele disse: o que é a verdade? Jesus se calou. A verdade não se explica. A verdade é. Ele era a verdade. Era a verdade de um Deus que tomava ali, que assumia ali a pecaminosidade do homem para justificá-lo. Era a graça fazendo uma obra extraordinária para esse ser humano como eu, que não sei fazer outra coisa a não ser pecar, ser rebelde. Mas como este Deus gracioso pode realmente nos libertar, segundo a verdade em Jesus, que no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Olha essa palavra engano, é a palavra que Paulo vai combater em Colossenses muito fortemente. O engano da mente, a falácia da filosofia, o engano, as sutilezas, o engano. E se não for assim, como será? Nossa mente às vezes é corrompida por estes caminhos que nos levam a verdadeiras arapucas. E nós nos perdemos. Precisamos estar muito... Deus,
nada que me distraia da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, porque a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Qualquer um de nós, comigo não vai acontecer. Não diz isso, meu irmãozinho, por favor. Pedro foi dizer essa bobagem, o galo cantou na cabeça dele. Não pensa que você é forte, não faz. Comigo não acontece. Olha, Senhor, não me deixa distrair da suficiência de Cristo. Tem misericórdia de mim. Eu preciso desta singeleza, que nós vamos daqui a pouco mais, daqui uns dias, mais começar a estudar sobre a pessoa de Cristo em Colossenses. E aí a gente assusta. Porque muitas vezes nós, na igreja, estamos envolvidos em programas e não no programador. Nós estamos tão inseridos na manutenção de um sistema e aquilo vai funcionando e às vezes a gente perde. Como Jesus mesmo disse na igreja de Laodiceia. Ele disse, vocês estão aí, nem percebem que eu estou do lado de fora. Eu estou até querendo uma chance de entrar e vocês não me deixam entrar, eu estou do lado de fora. Batendo. E vocês dizem, não tenho falta de nada, porque temos entretenimento, nós temos programas, nós temos atividade, nós temos jogo de futebol, nós corremos para cá e para lá, e nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós temos piquenique, nós temos acampamento, nós temos corais, nós temos não sei o que, tudo isso é bom, mas isso pode nos distrair. Não estou condenando, estou levantando a questão. Eu tenho me envolvido com tanta coisa boa e perdido de vista o melhor. E ele está me chamando a atenção. Meu filho, eu não te mandei fazer isso. Onde é que você achou essa história? Eu quero você para mim. Ao Senhor adorarás. E só a Ele servirá. Você sabe que o serviço de Deus é o serviço para Deus? Não é servir à humanidade? Os homens entram nisso aqui como gorjeta. Entram nisso aqui como uma coisa assim, ó, en passant, eu vou deixar um pouco para você. Mas não é para você, é para Deus. Quando aquele irmão Lourenço, que apanhava a folha de coqueiro que caía lá no jardim, ele era jardineiro, lavador de prato, nunca foi muita coisa não. Quando ele apanhava aquela folha de coqueiro que caía no chão, ele dizia, bendito seja o Deus Criador, que com a sua vida, a vida que ele criou, ele também estabeleceu que esse coqueiro caísse um dia a folha. Bem, aí em vez dele estar apanhando a palha de coco, ele estava adorando a Deus. E ia levando a palha de coco, adorando a Deus, louvando a Deus pelo privilégio. O pastor Thomas se referiu hoje de manhã ao encanador que estava no boletim de domingo passado, púlpitos da segunda de manhã, do Charles Swindoll. Ele diz que em uma conferência bíblica para leigos, esse ponto, isto é, o ponto da vida, da vivência cristã, esse ponto foi enfatizado várias vezes. Cada indivíduo foi alertado de que estava sendo chamado por Deus para uma profissão ou trabalho. Qualquer que fosse o emprego, este emprego era santificado, era um chamado de Deus. No final da conferência, alguém perguntou, diga-me, Tom, você trabalha com o quê? Com sabedoria ele respondeu, fui ordenado encanador. O que você trabalha? Não, eu fui ordenado encanador. Eu fui ordenado médico. Eu fui ordenado advogado. Eu fui ordenado lixeiro. Eu fui ordenado professor. Eu fui ordenado... Me ajuda. Enfermeira, eu fui ordenado,
faxineira. Eu fui ordenado para quê? Para que Deus seja glorificado. Mas onde está isto? É a vida em Jesus que vai me dar esta compreensão. O trato das coisas passadas. Falar em trato das coisas passadas. Às vezes a gente fica com retenção de coisas na nossa mente, guardando aquele lixo, aquela amargura, aquele ressentimento por alguma coisa que aconteceu, mas é preciso despir, porque a cruz faz essas coisas. Eu encontrei uma pessoa e disse: como é que você está? Não estou bem, não. E o que você está vendo? O que está acontecendo? Ninguém gosta de mim. Eu digo: que pena. Mas quando nós fomos mexer um pouquinho ali, descobrimos um ninho de amargura. Quanto ao trato passado, olha, Cristo me crucificou, foi para fora, está tirado aquele negócio, aquela coisa velha, aquele pus, foi erradicado. E ele me deu uma coisa que ele chama assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Oh meu Deus, o que significa isso? Esta verdade em Jesus que nos renova no espírito do entendimento para que a nossa compreensão seja larga. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade é que faz essa coisa. Irmão Eliseu falou domingo aqui na nossa igreja que quando Jesus recebeu aquela notinha lá, Lázaro, seu amigo, está pifando, está doente. Jesus disse: não vou lá agora não. Não vou lá agora não. Ele disse: essa aí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Isso aí tem coisa aí. Ele disse: Jesus não foi, porque Jesus queria que Lázaro morresse. Ele queria que Lázaro morresse porque a vida velha não serve, a vida natural não serve para Deus, para nada. Só a vida ressuscitada é útil para Deus. Aquela vida velha não presta. Tem que desaparecer. E isto Deus fez em Cristo. Quando vocês ouviram o grão de trigo caindo na terra, morreu. Fica só? Não, produz muito fruto. É o que ele vai dizer ali depois. Olha, vocês estão frutificando, porque segundo o evangelho que vocês ouviram, não ficou na parede, não ficou na cadeira, não ficou sentado. Esse evangelho produziu fruto. Esse evangelho realizou e vai realizando no mundo uma coisa extraordinária. Oh, graças a Deus pelo evangelho. Senhor, por tua graça, nos firma neste evangelho e nos dá a certeza de que nós realmente morremos, se não temos mais compromisso com esse velho mundo. Porque isto que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil, é a infiltração da cultura humanista que tem destruído a estrutura do homem, tem acabado com a família, e nós estamos caminhando celeremente para um final trágico. Mas Deus ainda está no controle, mesmo nessas coisas. Ele não perdeu o controle. E para aquele que tem ouvido a quem Deus deu para ouvir, lembre-se de uma coisa: ouvistes a palavra da verdade do evangelho. Nós vamos continuar depois, noutra ocasião. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só mudei o bendito, vocês não sabiam disso. Para sempre seja louvado. Para sempre seja bendito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
então saia daqui louvando. Viu? E não gaste tempo aí resmungando. Não por mim, vocês podem resmungar à vontade, que eu já fiz surdez eletiva. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.